quero partilhar a palavra de Deus. Se quiser anotar, anote aí. Novos começos para aqueles que ousam sonhar, o sonho de Deus para o seu povo. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Vamos ler os 12 primeiros versículos. E eu quero ler com muito carinho esse texto. Novos começos, sonho de Deus para o seu povo. Bíblia na mão? Nunca ouça um homem que se propõe a falar em nome do Senhor e a palavra do Senhor sem que antes ele não abra a palavra de Deus. É perigoso esse negócio. Diz assim Gênesis, ou Êxodo 3. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto, preste bem atenção na leitura, para o outro lado do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Que negócio é este? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui. Respondeu ele. Êxodo 3, versículo 5. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Eu sei, por isso desci para livrá-los. Eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus, que são os de Jerusalém. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu envio a Faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas, meu povo. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu, Senhor, para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Então Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu que o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Diga assim: Pai. Pai. Muita intimidade, diga: Papai. Papai. Fala comigo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, eu tenho me empolgado muito com estes temas de Jerusalém. A gente recebe estes temas em Jerusalém. Quando a gente estava lá, agora, o tema era ouse sonhar. Mas Deus mudou a rota disto e disse: não será mais ouse sonhar, será novos começos. Nós vimos tudo o que aconteceu, tanto em Israel quanto no Brasil, tantas vezes como profetizamos em Jerusalém. Tudo o que nós profetizamos ali acabou acontecendo aqui, não só na nossa Jerusalém, Porto Seguro, mas também lá em Jerusalém. Esses anos todos a gente tem ido e tem visto o mover de Deus e o agir de Deus, e Deus sonha realmente, de fato,
com aqueles que querem algo novo. E eu fiquei pensando nisto. E disse, eu preciso fazer essa transição. Ouse sonhar com novos começos. Nós somos discípulos em formação. Diga, eu sou um discípulo em formação. E Deus deseja que nós alcancemos os sonhos dele. É o povo dos sonhos de Deus. Então nós somos o povo dos sonhos de Deus para novos começos. Pronto, fiz a transição. O povo dos sonhos de Deus para novos começos. Deus nos chama para sermos designados. Ele nos escolheu para ser modelo. Diga M12. Diga modelo. Nós sabemos o que significa o número 12. Todo M12 precisa saber o que significa o número 12. Com simplicidade eu digo número do governo de Deus na minha vida. O que é 12? Número do governo de Deus. Então, eu faço parte de um grupo que preferiu, que desejou o governo de Deus na sua própria vida em todos os caminhos. E Deus me deu um versículo, eu estava comentando com meu querido pastor Léo ali dentro, e também pastora Angélica, sobre Provérbios 3:6. Reconheça o Senhor em todos, pronome indefinido, em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Eu fui estudar isso direitinho e descobri que quando o Senhor faz parte da minha vida em tudo, Ele governa o meu ser em tudo, então Ele facilita o meu caminho. O versículo 5 vai dizer, não te estribes, ou seja, não se segure em você mesmo, não te estribes no teu próprio entendimento, confie em Deus com mais fidele, confie nele a ponto de entregar tudo, projetos, sonhos, vida, tudo nas mãos dele, para que ele facilite o seu caminho. Diga assim, tupos. É a palavra modelo na Bíblia. No grego, a palavra modelo significa exemplo. Então Deus nos escolheu para ser tupós. Tupós é aquela palavra no grego que se refere a marcar por pancada. J, O, S, I, E, L. Está marcado. É como se fosse o dono do gado que marca o gado com aquela máquina, aquele ferro, e deixa a marca. A Bíblia está dizendo que o povo escolhido de Deus, aquele povo com quem Deus sonhou para modelo, tem a marca de Deus, tem o tupós de Deus, pá, marcados a golpes de amor. Deus nos separou para o governo dele em nós. E esse é um problema grave, porque crente presume-se, não mente, não conta mentiras. Mas a gente percebe crente cantando mentiras. A gente diz coisas que no fundo não é verdade em nós. E Deus está dizendo, eu quero governar tudo na sua história. Não me faça nada sem me perguntar antes, porque eu sonho com vocês. E eu sonho com novos começos. Ousam novos começos. Sabe quem? Aqueles que tiveram experiências com o Espírito Santo. E aí você vai ver aí Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Olha o que diz aí, está projetado. E depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre servos e as servas derramarei do meu Espírito naquele dia. Diga aleluia! Deus deseja que eu seja modelo de autoridade, empoderado, tomado, impregnado do seu Espírito, para que ele então possa realizar aquele sonho dele. E que sonho? Novos começos. Novos começos. Quando eu entro nesses novos começos, Deus faz coisas tremendas. Vamos ao nosso texto, Êxodo 3. Moisés sonhava com os sonhos de Deus. Moisés era um sonhador. E eu aprendi que somente os sonhadores sobrevivem. Moisés sobreviveu. Não só aqueles meses confinados, escondidos,
até gerou um trauma em Moisés. Moisés era gago, provavelmente porque não tomava sol nos 3 primeiros meses. Provavelmente Moisés era gago porque tinha que ser escondido. Imagina o trauma de Moisés na sua mente de 3 meses, ali escondido, e o pavor da mãe: vão matar meu filho. O pavor do pai: vão matar Arão, Joquebede, vão matar o meu filho. E ele segurou aquele trauma e ele ficou gago. Isso digo eu, e tem na minha conjectura uma boa base para dizer assim. Moisés sonhava, tanto sonhou que um dia ele matou um egípcio, tentando fazer de um jeito muito pessoal, sem que Deus estivesse governando a vida dele. Do jeito dele, ele tentou a libertação do povo. Mas Deus sonhou novos começos para o seu povo do jeito dele. Moisés, ainda sem o governo de Deus, mata este egípcio, porque sonhou os seus sonhos do seu jeito e não do jeito de Deus para realizar. Levante a mão direita e diga: Deus, eu sei que o Senhor é bom. Tudo que o Senhor faz é para meu bem. E eu declaro que sonharei os teus sonhos para novos começos, do jeito que o Senhor quiser e do teu jeito. Se é verdade, celebro para eu ver se você Aleluia. Então não existe novos começos certos. Eu disse novos começos certos sem o governo de Deus. Não existe. Todos nascemos para sonhar, todos nascemos para realizar sonhos, todos nascemos para novos começos e de excelência. Infelizmente, de alguns foi tirado o privilégio de sonhar assim, de estar nas mãos de Deus para novos projetos e empolgantes projetos, por conta do pecado que vem da parte do inimigo e que nos alcança tantas vezes, roubando os nossos sonhos, tirando de nós o prazer de começar de novo. Hoje não é qualquer um que sonha mais novos começos. E então surge uma espécie de estagnação na igreja, uma ausência de ebulição, aquela coisa gostosa. Eu estou sonhando os sonhos de Deus, estou pronto para os novos começos, e cada novo começo algo inusitado que me empolga. Eu gosto dessa adrenalina. Agora, eu preciso dizer hoje que existem exigências para sonhar os sonhos de Deus. Eu disse: este Deus que é todo poderoso, Senhor dos céus e da terra, criou pelo menos aí, alguns já falam em 100 bilhões de galáxias, só para manter o equilíbrio desse planetinha chamado Terra, para que aqui houvesse um povo que ele escolheu, que fosse dele, mas se bandeou para o lado do inimigo. Mesmo assim, ele levantou alguém, e aqui começa a história, a saga deste povo, o povo que ele escolheu, o povo com quem ele sonhou, para realizar esses começos gloriosos. E eu quero deixar algumas exigências de Deus para novos começos. Antes, parênteses rapidinho, o que é primícia? Nós sabemos. Rabicurim, semente de honra, o primeiro de tudo que nós temos que precisa ser entregue ao Senhor. Tudo. Há muitas pessoas pensando, por exemplo, nas primícias da semana. Quantas horas são? A gente entrega as primícias da semana ao Senhor, do dia, do tempo. Vai por aí, eu não quero me estender nisto, mas comentei agora há pouco sobre Romanos 11:16. Paulo está dizendo: se a primícia é santa, e vocês estão numa semana de primícia, então o restante da massa, que massa? Diga, os dias de 2019. Também será santo se eu santifico os primeiros dias. É o que diz a Bíblia. E primícia fala de honra. Se eu quero projeção e honra levantado pela mão de Deus que me honra, eu preciso entregar a Ele minha primícia. Primícia não é dinheiro para
prosperidade financeira. Primícia é dinheiro para prosperidade em honra. Aonde você chega, algo acontece e você se projeta. E isto é fruto de quem entrega primícias. Vocês estão entregando primícias do ano. Neste novo começo, vocês estão dizendo: eu me proponho num propósito de estar 7 dias na presença do Senhor. Lá em Ipanema nós fizemos de 1 a 7 cravados, sem faltar nenhum dia. Ainda estou cansado desses 7 dias, mas feliz porque foi feito. Porque os outros 358 dias queríamos ter a certeza do Senhor nos proteger. Se a primícia é santa, lá Romanos 11 está falando da raiz, que é o povo de Deus, o povo de Israel. É só ver a história do capítulo 11 e o que Paulo está ensinando, e ele vai dizer: se Israel é primícia de Deus, dos povos da terra, então todo o restante da massa, e aí entra a gente como gentios, enxertados na oliveira verdadeira, nesta hora nós também nos tornamos santos, porque a primícia é santa. Diga aleluia. Diga vizinho. Fala para ele: vizinho, você tem que amar muito Israel. Celebre o Senhor. Fechando o parêntese, eu quero deixar com vocês algumas exigências para aqueles que sonham os sonhos de Deus e estão dispostos aos novos começos. O nosso líder disse novos começos, é no plural. E eu sou obediente, então novos, não é um começo só, muitos começos surgirão na vida de vocês. Vamos tomar por base Êxodo, capítulo 3, versículo de 1 a 12. Qual é a primeira exigência para novos começos? Queridos, a primeira exigência para novos começos é estar ocupado no ramo. Diga no ramo. Estar ocupado no ramo. O que Moisés fazia? Pastoreava. Fugido, desistido, sem entender o que faria da vida, mas ele estava pastoreando a ovelha do sogro. Eu aprendi que Deus não chama desocupado. Deus só se envolve com gente que já está ocupada. Moisés estava ocupado cuidando de ovelha do sogro, e todo genro sabe o que significa cuidar da ovelha do sogro, porque estava no ramo de pastorear, no ramo de trabalhar, não no ramo da desocupação. Então Deus chama Moisés para ser pastor do seu povo, porque ele já era pastor das ovelhas do sogro. Olha, se ele consegue isso sendo pastor da ovelha do sogro, ele pode ser pastor das ovelhas de Deus. Celebre o Senhor, então. Deus nos chamou para novos começos, e nós precisamos ser pastores. Isto é, dentro de nós a vocação para cuidar de alguém, nem que seja um naquela célula, que você se envolve com ele, mas ele vai ter o seu perfil, o seu jeitão, a sua cara, porque você tem um jeitão, o perfil e a cara de Deus, e você vai colocar nessa pessoa, imprimindo nela aquilo que Deus imprimiu em você. Eu posso chamar o meu filho, fique de pé, Bispo Cláudio Napoleão. Nesses 26 anos eu consegui imprimir nele Deus, porque Deus está em mim. É verdade, não é, querido? Será que é Deus pela vida do meu velho? Note que Moisés estava em movimento. Faz uma oração: Deus, que eu esteja em movimento, para que o Senhor me ache, sonhe comigo e eu tenha novos começos com o Senhor. Oh, meu Deus. Moisés estava guiando as ovelhas, suprindo as necessidades, mesmo num deserto de Midian ali. E há um momento que Deus diz assim: ei, muda foco. Eu sei que você é pastor, você é responsável, você cuida de ovelhas, vive para lá e para cá com essas ovelhas. Quem vai a Israel sabe o que significa para lá e para cá com ovelha. É impressionante. Às vezes anda muito com as ovelhas para chegar num lugar onde há uma fonte.
espera o sol baixar, mas antes que escureça, e volta com todo aquele rebanho e anda muito. E depois tem que contar para ver se ninguém se perdeu no caminho. A história de pastor e rebanho em Israel é muito séria. Mas mesmo assim, Deus diz para Moisés: para um pouquinho, muda o foco agora. Deixe o rebanho aqui e mude o foco para o sumo pastor. Quase sempre, na verdade, sempre precisamos sair do raio de nossas intensas atividades como líderes, como pessoas tão dinâmicas. Nós precisamos largar um pouquinho nosso a fazer para nos voltar para Deus. Sabe de uma coisa, queridos? Em meio ao trabalho de Deus, é preciso não nos descuidarmos do Deus do trabalho. Amém. Glória a Deus. A minha maior crise é a apostasia dos de dentro. O que tem de pastor se suicidando, não se diz se suicidando, não, se diz apenas suicidando. O que há de pastor suicidando, que se suicidou é ele mesmo. Então, o que há de pastor suicidando? Não é brincadeira. Eu disse também para o meu querido amigo pastor Léo: o altar é o lugar mais perigoso que existe, conquanto seja o lugar de maior honra. Porque Satanás saiu do altar para o inferno. No altar, cuidando do rebanho, eu preciso parar um pouquinho e virar as costas para o rebanho para me voltar para Deus, porque só recebendo de Deus o que eu preciso para alimento e fortificação da minha alma, estrutura do meu ser e das minhas emoções, eu posso então distribuir com o meu rebanho. Deus não começa nada com gente que não esteja em dinâmica, mas em meio à sua dinâmica, parar tudo e dizer: eu preciso é de ti. E até comentei também, nem sabia que ia comentar aqui, mas em Êxodo 33, nós temos uma lição profunda ali. Deus disse: olha, eu não aguento mais este povo, eu não vou com este povo, vou mandar um anjo com você, Moisés, para guiar este povo. E Moisés disse: não, eu não sou líder para andar com um anjo. E há muita gente na igreja que se alegra só com um anjo. Outro dia o pastor fez uma brincadeira, na verdade ele queria disciplinar o povo. Ele disse: Jesus está aqui. Jesus está entre nós. E o povo continuou sossegado. Ele disse: eu estou vendo 3 anjos, um ali, um aqui, outro ali na frente. A pessoa: está vendo? Vocês se alegram com anjos. E quando eu disse que Jesus estava aqui, vocês nem deram a mínima. E Deus disse para Moisés: eu não vou, manda o anjo. E Moisés disse: eu não saio daqui sem a tua presença. Alguns líderes hoje, até mesmo na visão celular, no modelo dos 12, já perderam a presença de Deus há muito tempo, estão andando com anjos, estão se sentindo, mas é só anjo. Diga: Senhor, os anjos são maravilhosos, mas eu não posso prescindir de ti. Ei, mesmo ocupado, fazendo algo para Deus, não prescinda de Deus. Ele vai tomar aqueles que estão ocupados, mas os ocupados que, como Moisés no versículo 1, podem virar as costas um pouquinho para o rebanho e dizer: rebanho, sossega aí, fica aí um pouquinho, eu preciso de Deus também. Ouse sonhar, traçar sempre seus objetivos, mas na direção dos objetivos de Deus, objetivos de novos começos. Enquanto você sonha e trabalha, ai que lindo isso, enquanto você sonha e trabalha, Deus trabalha por
você. Eu profetizo aqui esta certeza, esta segurança entrando na alma. Enquanto você trabalha, Deus trabalha por você. Creia nisso. Celebre o Senhor. É tremendo. Que lindo. Faça para Deus, faça para Deus, faça para Deus. Mas nunca se descuide de Deus. E enquanto você faz, sonha e trabalha para os novos começos de Deus, Deus trabalha por você. Amém. Segundo momento, para aqueles que ousam sonhar com novos começos, é exigido estar matriculado na escola espiritual do alto. Jamais na autoescola ou escola do humanismo. Quer que eu repita? Deus exige para aqueles que querem novos começos para 2019 que estejam matriculados na escola espiritual do alto, a de Deus, jamais na autoescola de soberbas filosofias e teologias, ou na escola do humanismo. Onde que eu descobri isso? Atos 7, 22 a 36. Não dá para ler, eu li muitas vezes esse texto. Estevão faz um resumo fantástico. Estevão faz um resumo fantástico. Ele resume 2000 anos só no capítulo 7. Imagina só em que moral. Leia o capítulo 7. Estevão, na hora da morte, um pouco antes de ser apedrejado, sereno e em paz, perguntam a ele por que ele está naquela condição. E ele abre a boca e começa 7:1. Ele começa lá em cima com Abraão. E ele termina com Jesus Cristo, a glória do Senhor, e por isso ele é apedrejado. E nesta história, versículos de 22 a 36, ele vai dizer que Moisés era muito culto, muito capacitado, muito cheio de ciência, de filosofia. Ele estava sendo preparado para ser o amado de Pitar, para quem viu aí a Record. Ele era preparado para ser o Moisés. Muita geografia, muita filosofia, muita matemática, muita estratégia de guerra. Ele era cultíssimo e tinha mente investigadora. Quando ele percebe a sarça, um fenômeno estranho, sobrenatural, ele não corre, ele vai para cima. Ele é investigador, ele quer saber, porque ele era cheio destas informações. Deus está dizendo para ele: olha, filho, para você começar, larga o humanismo, larga os conceitos, larga a sua cultura e vem para mim. Se você quiser começar do meu jeito, novos começos, entenda que o humanismo centraliza o homem no lugar de Deus, e isto frustra os sonhos de Deus para novos começos. Deus precisa começar com aqueles que abrem mão de tudo que receberam de origem pelo menos duvidosa no que se refere aos propósitos e vontade de Deus, e então se submete aos conceitos, às doutrinas, o didatismo da escola de Deus, sem questionamento. Deus falou, está falado. É isso aí. E agora? É um arbusto verde que queima, mas não queima. É um arbusto verde que queima, mas não queima e fala. É um arbusto que queima, mas não queima, continua verde, mas Deus fala. E Deus o chama. Ele fica atônito, mas chega um momento que ele diz: é o Senhor. E eu me rendo, embora não entenda. Isso é tremendo. Deus não vai começar nada novo com quem questiona, com quem não depende, não confia. É impressionante o bebê. Mamãe diz: filhinho, eu tenho que levar você para tomar vacina. Ele não entende nada, mas corre para o braço da mamãe e vai. É minha mãe. E nós queremos questionar Deus.
Não há tempo para envolver nisso tudo, mas a Bíblia toda está aí, com pessoas questionando Deus e tiveram o fim que tiveram. Olha, eu preciso estar envolvido com a escola de Deus. Eu preciso estar envolvido com o didatismo de Deus. Eu preciso me submeter. O texto diz com muita clareza, aí no versículo 1, onde nós lemos que Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto, chegou lá no monte de Deus, e versículo 2, ali o anjo do Senhor lhe apareceu, e ele se submeteu. Quando a voz disse, Moisés, ele não questionou, ele disse, eis-me aqui, Senhor. Eu não entendo como é que um arbusto verde que queima, mas não queima, fala, e Deus está dizendo que é ele. Eu vou questionar, não pode ser o Senhor não vai aparecer numa sarça ardente, no meio do deserto, o Senhor, não é o Senhor. Ele não questionou, e Deus está dizendo, meu filho, aprenda a depender de mim, aprenda os meus segredos. A Bíblia diz que segredo só pela intimidade. O que eu disse? Segredo só pela intimidade. Lá em Ipanema a gente sabe, né? Tudo que o apóstolo diz tem que provar com um texto ou dois, para que não haja nenhum tipo de confusão. Salmo 25:14. Eu só revelo os meus segredos para aqueles que me são íntimos. Daniel 2:22. O Senhor revela o oculto escondido para aqueles que andam em intimidade com Ele. Ei, novos começos depende desta intimidade com Deus. É na escola do alto que a gente aprende a confiar somente no Senhor. Fica assim, com os braços abertos e assim um pouco para cima, rendidos. Porque isso aqui significa rendição, viu, gente? Eu não sou animador de auditório, eu não fico pedindo para levantar a mão à toa. Isso aqui significa, eu estou rendido. Então diga assim, Senhor Deus, que eu aprenda, nunca mais estar estribado na minha capacidade, que eu dependa só do Senhor. Se é verdade, celebre o Senhor. Aleluia. Provérbios 3, versículo 5. Confie no Senhor e não te estribes. A palavra estribar significa aquilo que você usa para subir um cavalo de um lado, não é? Então, não se sinta apoiado ou seguro naquilo. Não se estribe em você. Cuide de depender absolutamente de Deus. Por isso que quando o Léo me abençoou com essas palavras tão lindas, eu me ajoelhei logo. Por quê? Chega a dar desespero. Porque eu sei quem é Deus. Eu sei quem é Deus. Gente assim aprende a jamais desprezar os métodos de treinamento do Altíssimo na vida dos escolhidos dele. Não dá para repetir, mas pega isso aí. Só há novos começos para aqueles que aprenderam a jamais desprezar os métodos exclusivamente dele. Exclusivamente dele para treinamento. O Altíssimo tem esse jeitão para treinar a vida de um escolhido dele, como Moisés, como você. Diga eu. Para novos começos. Você usa sonhar com novos começos ainda? Amém. Pois é. Quando ele chamou Maria, coitada da Maria, só sofreu. Sofreu. Ainda teve que ver o filho daquele jeito na cruz. Quando Deus chama, Ele tem um método dele para nos treinar para cumprir o propósito. Também comentei ali na sala agora mesmo o que a pastora Simone Almeida, ministrando na nossa semana de primícia, falando de 2 Coríntios 10, falando sobre os argumentos. Nós não temos argumentos humanos. Ela estava dizendo, na Bíblia, no Velho Testamento, não existe a palavra tragédia no hebraico.
que existe no Velho Testamento é a palavra propósito. Amém. Quando Deus cuida de você, você não tem tempo para lamuriar-se, reclamar-se e até blasfemar, dizendo que tragédia. Você diz, que propósito. E aí, eu tenho aí, por exemplo, a história de José. Ele diz, ei, eu não fui vendido como escravo. Eu tive uma carona para o meu propósito. Meu Deus. Por isso que o chinês não diz crise, ele diz oportunidade. Eu, meu querido, cadê ele aqui? Estava dizendo, eu estou treinando para não dizer mais eu tenho um problema. Porque a boca gera, traz a existência. Então diga, Senhor, em meio às minhas lutas, não reclamarei. Eu tenho um propósito. Agora, olha aqui para mim. Quanto mais alto Deus te deseja levar nestes novos começos, mais sério vai ser o treinamento. Coitado de Moisés, diria eu. Mas era Deus. Gente, 40 anos no Egito. 40 anos sendo treinado na escola do deserto. Para depois pastorear 40 anos e morrer com 120. Entendeu? Amém. Imagina o general olhando do seu gabinete lá embaixo, o pessoal fazendo ordem unida. 1, 2, 3, pá, marcha, pá, pá, pá. Direita, vamos ver, pá, pá, pá. Direita, vamos ver, pá, pá. Direita, vamos ver, pá, pá. Direita, vamos ver, pá, pá. Aí ele olhou assim, ó, tem 2 soldados lá, recruta que eu quero para mim. Aí os caras dizem assim, opa, o general chamou a gente. Tô numa boa. Aí o general diz assim, olhei vocês, gostei de vocês, escolhi vocês. Sim, general, e aí? Agora vocês vão entrar numa bateria de testes, de exames, a exaustão, para ficar pronto para aquilo que eu tenho para vocês. Estão entendendo? Pois é. Quando Deus chamou José, Deus tinha planejado para ele um método de aprendizado. 13 anos na cadeia, tá bom para você? 13 anos na cadeia só para entrar para a história, history making. Hoje eu falo de José como o cara que governou o Egito, sendo judeu, amando de Deus, mas não sem antes entrar no método de disciplina e formação da escola de Deus para os escolhidos. Cada aflição que Moisés passou se tornou uma grande lição de Deus para ele e para nós. Olha o que é que diz Tiago 1, versículos 2 a 4. Ele está dizendo lá, as nossas aflições são oportunidades de Deus para o nosso crescimento. Será que você pode dar um glória bem forte aí? No momento de dificuldade? Celebre o Senhor, celebre. Celebrando a sua crise, dizendo, é minha oportunidade de chegar a novos começos de vida. Esse tipo de discurso é de doido. Quem quer estar numa igreja que se ouve isso? Porque o discurso é evangelho sem cruz. Mas o evangelho de Jesus é com crucificação. Eu quero saber de crucificação nada. Eu quero é prosperidade, eu quero autoajuda, eu quero massagem no meu ego, eu quero essas mensagens gostosas, quem sai para cima, mas vazio. Porque o evangelho de Jesus tem cruz, tem crucificação. Se alguém quiser vir após mim, não, antes, negue-se. Agora, você sabe o que é você se negar? Imagina, meu amado, você está com fome, você quer comer, todo o seu corpo pede comida. Aí você diz assim, corpo você não vai comer, vou consagrar esse tempo agora para Deus em jejum. Isso é negar-se. Ai, que vontade de comer, mas vou negar minha vontade de comer e eu entrego essa vontade de comer para Deus.
O pessoal passa por cima da palavra e não percebe. Se alguém quiser novos começos comigo, negue-se a si mesmo. Diga eu. Você está lascado. Diga meu eu. Você está lascado. Eu quero novos começos. Então trate de morrer. Eu aprendi algo tremendo. O meu eu, esse desgraçado, desgramado, é o meu pior inimigo, muito mais terrível que Satanás. Sabe o que é o eu? O eu é o inimigo de dentro, e a gente dorme com ele, com o inimigo, forçando a barra para eu abrir a porta para entrar o inimigo de fora, o diabo. Meu Deus. Sabe o que Paulo, escrevendo aos Colossenses, disse? Que o diabo é despojado. O que é despojado? Diga sem arma nenhuma. E como é que aquele desgraçado sem arma nenhuma faz um estrago na igreja e no mundo? E eu costumo brincar, tá? Presta uma caneta aí. Ele não tem arma, mas eu chego com a minha arma. Ódio, raiva, rebeldia, ausência de perdão. Eu não nego o meu eu. Tem que ser feito o que eu quero. E o diabo percebe, ele está em contrário ao que Deus diz. Deus diz para ele abrir mão de ódio, de raiva, de rebeldia. Deus diz para ele se submeter ao tratamento de Deus, é do jeito de Deus, a vingança pertence a Deus. Mas ele está assim. Quando ele chega com a arma, o diabo pega a arma e tenta me ferir. Me desarma e tenta me ferir. Pega. Então a ideia é: você pega a minha mão, pega a arma e me fere. E para você, vem para mim. Então eu estou aqui com a arma querendo ferir alguém. Não é? A gente não luta contra carne e sangue. Luta contra demônios. Mas você pensa que é a pessoa. Mata a pessoa, o diabo ri que te matou e estragou sua vida. É nessa hora que eu tenho que negar o meu eu. Então, eu entro para machucar você. Você pega e agora me fere. Pá. Vocês perceberam? O diabo é despojado. Mas eu não mato o meu eu. Quantas desgraças nas igrejas. Por quê? Porque eu não matei o meu eu. Sabe como é que Deus mata o nosso eu? Fazendo a gente entrar na rota da autonegação. Aí vem novos começos. Moisés teve que deixar tudo de luxo, riqueza, cultura, capacidade que ele tinha, o melhor de tudo, e entender que as aflições de Deus era a escola que ele precisava para se tornar o homem mais manso e humilde que já se conheceu aí. Cara que matou só porque o outro ameaçou aquele que era seu irmão de raça. Agora ele se torna um homem manso, humilde, levando desaforo para casa. Ele foi para a escola do Altíssimo para ficar livre da soberba, da autossuficiência, do orgulho, da independência de tudo. Criado pelo faraó, projetado para ser um poderoso do ponto de vista humano, um líder confiante, seguro, só confiava em si mesmo, estribado em si mesmo. Diz: a minha escola te ensina a abrir mão de tudo, você vai só depender de mim. Como? Pega essa vara. Como? Joga no chão. Você vai ficar abismado, porque os meus métodos são totalmente diferentes. Caminhando um pouquinho mais, para quem quer começar novos começos, precisa ser atraído pelos atrativos de Deus. Olha os versículos 2, 3 e 4 também, a história da sarça. Deus, quando quer chamar a nossa atenção, Ele cria algo sobrenatural. E Moisés largou tudo e foi.
Deus vem gerando para você atrativos. O grande problema é que nós não somos atraídos pelos atrativos de Deus. Versículos 2, 3 e 4. Eu já li, não vou repetir para vocês. Os que ousam com novos começos são atraídos sempre, escute isso, pelo sobrenatural de Deus. Os que ousam com novos começos sempre serão atraídos pelo sobrenatural de Deus. A Bíblia diz que Deus trabalha em lugares altos. Vocês sabem por que Jerusalém é Jerusalém e está onde está? Jerusalém é o único lugar da terra que, para acessá-lo ou acessá-la de qualquer lugar da terra, você terá que subir. O centro do planeta, de qualquer lugar, é só pegar o mapa. Quando eu falei, descia o homem de Jerusalém para Jericó, porque descia mesmo. Quando eu falei, descia para a Galiléia, porque descia mesmo. Quando diz descia para o Engedi, porque descia mesmo. E desce para Tel Aviv, e desce para cá, e desce para lá. Qualquer acesso a Jerusalém, de qualquer parte da terra, você tem que subir. Diga, Deus habita em lugares altos. Por isso que em João capítulo 4, Apocalipse capítulo 4, João recebe um convite. João, eu preciso te revelar algumas coisas. Sobe para cá. Sobe para cá. Vem para cá. Por isso aqui é Monte Sinai. Pé do monte, depois no monte, depois em cima do monte. Deus gosta de montes. Os novos começos de Deus é para os montes. Seus encontros de preferência são no topo do monte. Vem para o monte comigo. Não estou falando somente geograficamente ou topograficamente, mas estou falando do estado da alma que entende o que é Misbeá, lugares altos, altares, Zebá, no hebraico. Misbeá, Zebá. Deus trata conosco em lugares altos e nos altares. O seu coração precisa ser um altar, entendeu? Altar. Minha vida precisa ser um altar. Moisés foi chamado para o encontro com Deus. Diga, encontro com Deus. Encontro com Deus. Para o monte. Não é um monte de travesseiro, mas é um monte que acessa o próprio Deus. Deus gosta de montes. E esse Deus que gosta de montes, o texto diz, não é Deus de mortos. O Deus dos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. O Deus que é Deus de vivos, que nos convoca para novos começos, é Deus de lugares altos. Eu não posso viver em lugares baixos. Na minha mente, nos meus relacionamentos, nas minhas compreensões. Eu preciso ser atraído pela revelação. Lá no fenômeno, quem é o Senhor? Eu sou o grande eu sou. Eu sou o que sou. E nós precisamos ser atraídos por isso. Caminhando um pouquinho mais, os que ousam sonhar novos começos se tornam ampliados e ampliadores. Versículos de 1 a 6. Moisés, que já tinha tudo, foi ampliado por Deus. Ele teve uma nova experiência, uma dimensão que ele nunca havia entendido. Olha que ele vivia com os feiticeiros de Faraó, mas agora ele toma um cajado, joga ao chão e vira cobra. Depois toca na cauda da cobra, vira um cajado, põe a mão no seio e vira leprosa, põe a mão de novo e já está curado. E agora Moisés recebe autoridade para fazer coisas que ele nunca imaginou, embora entendesse tudo de cultura de sua época. Meu Deus, Deus te chamou 2019 para te ampliar. Amém. Tome posse disso. Deus te chamou para te ampliar.
Você vai ser tomado pelo Espírito Santo, aquele lá do texto inicial de Joel 12. Você vai ser tomado pelo Espírito Santo para ser ampliado em Deus em todas as dimensões. E aí, eu não tenho muito tempo, mas as suas dimensões emocionais, suas dimensões relacionais, suas dimensões financeiras, Deus vai começar a ampliar você para que você se torne alguém de autoridade, para ampliar alguém. Nós somos chamados para novos começos, sendo por Deus ampliado, não importa o nível que você tenha chegado. Moisés havia chegado num alto nível e Deus diz: eu sou Deus para te ampliar. Agora você vai ampliar um povo. Diga: eu fui chamado para ser ampliado, para ampliar o meu povo. O seu povo é aquela sua célula, o seu povo é aquele discípulo que Deus te deu, o seu povo é aquela pessoa que você tem influência ou tem convívio. Quando eu era batista, tinha um secretário-geral de missões nacionais, e ele era o gerente. Então ele ganhava o pastor e mandava para o interior. Preparou o pastor formado, tem vocação, quer ser missionário, então vou mandar. Mandou para o interiorzão do Brasil. E esse secretário sempre rodava o campo para saber o que estava acontecendo por lá. Um dia ele chegou num desses campos e ele quis ir ao banheiro. O pastor então disse: é lá. Ele entrou pelo quintal adentro, chegou lá, tinha um buraco. Aí fora na gíria chama de boi, né? Tinha um boi. Esse homem era o doutor Davi Gomes, aquele da Escola Bíblica do Ar, quem se lembra. Esse homem, quando viu aquilo, quase deu na cara do pastor. Eu te envio do Rio de Janeiro para você chegar no interior, entendendo que você foi ampliado por Deus numa vocação, para um novo começo, e você regrediu e ficou pior que eles. Por que você não ensinou para eles aquilo que Deus já te deu como ampliação? Entenderam o que eu quis dizer? Algumas pessoas colam com a gente e ficam piores porque não somos ampliados. Eu sei quem é ampliado ou não. Quando alguém cola com ele, se ele melhorar, é porque aquele é ampliador, porque foi ampliado. Mas quando alguém cola com você e você começa a piorar, larga essa pessoa. Se você não tem alguém que te acrescente, não vale esta amizade. Diga: Deus me fez ampliado para ampliar. Amém. Não importa quem você seja. Moisés era um cara e Deus disse: eu posso te ampliar mais. Amém. Para que você amplie este povo duro, difícil, casa rebelde, mas que é o meu povo, mais você vai ampliá-los. Então, eu não posso querer novos começos sem estar disposto a marcar alguém, pela minha influência, perceber o crescimento deste alguém, o avanço deste alguém. Eu tenho muitos filhos pastores espalhados pelo Brasil todo. Eu tenho um filho lá em Saquarema, que eu passei lá, vi lá, hoje é uma igreja grande, na beira da pista, que vai para a praia, está lá, Miava, Ministério Internacional, Apostólico, Vida Abundante. Um dia eu falei: meu filho, você sabe quem foi que deu o nome dessa igreja aí? Ele disse: foi o Senhor, o Senhor me deu tudo, isso aqui foi tudo do Senhor. Hoje ele é pastor de uma igreja grande, poderosa. Mas eu tirei do centro de Macumba, coloquei ele comigo, até que fui ampliando. Hoje eu nem preciso ir mais lá, ele prega melhor que eu. Então, se eu não posso ampliar alguém, é porque eu não fui ampliado. Para esses não acontece, nunca acontecerá novos começos. Aí está a ideia de apóstolo, de almirante, desbravador, gente ousada em expansão. A palavra apóstolo significa almirante. Almirante significa aquele que foi enviado. Enviado para ampliar. O rei de Portugal disse: eu quero ampliar o meu reino. Então manda as esquadras para descortinar novos mundos. Jesus nos enviou à terra e disse: amplie o meu reino. Cada coração que se converte e recebe a influência do reino
É um espaço topográfico espiritual que aumentou. Como é que o reino de Deus cresce? Diga, corações que se convertem. E eu preciso entender isso. Gente assim chega onde ninguém chega. Faz o que muita gente não faz, sempre na direção de abençoar alguém. Foi o que aconteceu com Moisés. Diga assim: Deus, nesses novos começos, que as minhas motivações sejam cuidadas por Ti, aprovadas por Ti, para que sempre na minha trajetória eu seja altruísta para a glória do Teu nome e para ampliar alguém. Se é verdade, celebre ao Senhor. Gente de novo começo tem uma marca, é altruísta, tem prazer de abençoar o outro, porque quer abençoar o outro, porque quer ampliar o outro. Libertar as gerações. Só os ampliados ampliam. Egoísta. Você já viu igreja? Aqui não. Mas quando a célula começa a crescer e alguém dá uma olhadinha para o seu discípulo, você fica uma arara. Meu discípulo não chega perto. Mas o apóstolo Jean chegou para mim e disse: apóstolo José, você não acha que fulano de tal já está a ponto de ser promovido? Eu digo: Deus me falou antes de você. Estou pronto para entregá-lo ao meu líder. Eu tenho alguém que já entreguei o meu líder, porque eu cuidei, ampliei, hoje está lá. Como M12 do Rio de Janeiro, que nasceu de mim, hoje é meu companheiro no M12 do Rio de Janeiro. Vamos caminhar rapidinho, gente. Um pouquinho mais. Os que sonham com novos começos são chamados e escolhidos para uma missão com propósito estabelecido. Versículo 4, versículo 10, versículo 16. Eu tenho uma missão para você. Você vai libertar o meu povo. Eu estou falando de libertar o povo de Deus. Você pensou nisso? Quem na igreja precisa ser liberto? Em alguma área você diz: Senhor, se tu quiseres, com a minha amizade, com o meu cafezinho, com o meu caminhar com Ele, eu quero de alguma maneira libertá-lo. Porque eu sou um pastor que nasci na igreja. E Deus me chamou para libertar a própria igreja no que se refere aos seus discípulos. Eis-me aqui, disse ele. Hineni! A palavra Hineni não é só eis-me aqui, mas é estou pronto para fazer agora o que o Senhor determinou. Eu quero novos começos. Moisés foi chamado, aceitou o convite, se tornou escolhido, ele foi. A Bíblia diz: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Um dia a gente entra nisso, isso é maravilhoso demais. Deus deseja que nós sejamos escolhidos, depois de chamados, aprovados para novos começos. Amém. Essa palavra é eklektos, escolhidos. Se refere aos que são de Deus, aqueles que temem a Deus e que descobriram critério na sua vocação, no seu propósito, para entrar numa parceria com o divino. Diga: novos começos, para uma parceria nova com Deus. Moisés foi chamado, foi escolhido pelo grande eu sou. E ele disse: Moisés, eu tenho para você novos começos em sua história, sua geografia, sua vida. Isto marcou para sempre Moisés e nos marcou. Eu estou falando de Moisés quantos milhares de anos depois aqui? Caminhando rapidinho. Os que sonham com novos começos são sérios e reverentes diante do Altíssimo. O que eu disse? Moisés cobriu o rosto, recebeu a ordem: tire as sandálias, baixe o olhar, parou diante da ordem de Deus, não avançou, parou ali. Não deve haver aproximação de Deus de maneira irreverente, de maneira irresponsável, de maneira estéril. Isso é perigoso.
quando a arca saiu das 5 cidades dos filisteus, Gate, Gaza, Asquelon, Ecrom e Gaza, por causa da peste bubônica, estão comigo aqui? Lá em Samuel, peste bubônica e a peste de hemorroidas, que atacou o povo filisteu. Então eles disseram, vamos fazer aí tumores de ouro e ratos de ouro, vamos colocar num carroção novo, e vamos pegar 2 vacas com bezerros novinhos no curral, e se elas forem direto para o curral onde estão as crias, então essa praga não foi Deus, porque pegamos a arca dos filisteus por causa de Ofni, Finéias, Eli, aquela história toda. E eles foram, fizeram. A arca foi direto para uma cidade chamada Bet-Semes. Quando o pessoal recebeu a arca, o que o pessoal fez? Abriu a arca para ver o que tinha dentro. Morreu 70 de uma vez só. O pessoal ficou com medo, mandou para Kiriat Jearim, e ela ficou 20 anos lá, todo o governo do rei Saul. Só depois, Davi, quando assume o governo, diz, olha, eu quero a arca de Deus aqui, reverência. Mas ele pecou também, porque ele mandou fazer um carroção novo e bonito e colocou a arca do Senhor na ira de Nacon. A arca balançou, Uzá esticou o braço, e a palavra Uzá significa na força do braço, morreu fulminado na hora. Deus estragou a festa de Davi, o primeiro grande ato do novo governo, e ele estava fazendo para glorificar a Deus, para honrar a Deus. Tudo que ele queria era agradar a Deus, e Deus jogou areia no doce dele, literalmente o envergonhou nacionalmente. Por quê? Diga assim, Deus é Deus de princípio, jamais quebrará princípio. Celebre o Senhor. Glória a Deus! E qual é o princípio? Está lá. Eu sei os textos de cor. A arca do Senhor não anda em carroção novo, porque é ideia de filisteu. Nunca aceite ideia de filisteu com as coisas de Deus. A arca é para ser carregada nos ombros dos levitas. Davi ficou quase doido, 3 meses rodando naquele palácio sem dormir. O que deu errado? Por que deu errado? Eu fiz tudo certinho, eu tive tão boa vontade, eu fui tão sincero. Aí a gente brinca, sinceramente errado. Quebrou a cara. Há muita gente no inferno, sinceramente sincera, mas no inferno. Quando ele entendeu, quebrei um princípio, preciso colocar o princípio. Ei, reverência na casa do Senhor e diante de Deus é um princípio. Tire as sandálias dos seus pés, isto é, tira aquilo que te isola, que interfere, que obstrui. Tira tudo que impede os princípios de Deus se tornarem realidades. É perigoso demais a curiosidade com as coisas de Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Quando eu era menino, tinha um sujeito que pegava o cálice da ceia, ele bebia como se tivesse tomado um trago de cachaça. Fez 1, 2, 3 vezes. Foi falando. E ele diz, olha, cuidado com aquele que não discerne o corpo. Discernir quer dizer entender. Cuidado com igreja, por aqueles que fazem igreja sem entender, sem discernir o que é igreja. Morre cedo, fraco, doente, oprimido. Está lá, eu estou citando 1 Coríntios capítulo 11. Fraco, doente e morre antes da hora, porque não entende o que é igreja, estão na igreja brincando de igreja para querer viver e acabam morrendo na igreja e não sabem por que morreram. Porque há princípios, reverência. Baixe o rosto, seja reverente. Hoje nós chegamos a um nível de reverência na igreja que está tremendo, mas Deus está dizendo, ei, minha igreja amada, eu tenho novos começos para você. Amém. Porque a irreverência é a ignorância, que é o inverso, o reverso da espiritualidade. Gente, a irreverência é o reverso e o inverso da espiritualidade. Deus espera que nós sejamos reverentes. A Deus precisamos dar toda a glória, em cada detalhe.
E a gente brinca muito com as coisas de Deus. Temor e sabedoria é sinal de reverência. Provérbios diz isso, 1:7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aí Provérbios 9:10, vai por aí fora, 10:27, Salmo 89:7. A Bíblia diz que eu preciso ser zeloso e reverente diante de Deus. Como diz, por exemplo, Zacarias. Temor diante de Deus. Reverência significa veneração pelo que é sagrado, profundo respeito. Ação que demonstra deferência, consideração, humildade, reconhecimento de que Deus é Deus. Você sabe por que os judeus fazem aquele movimento quando estão orando lá no muro? Você sabe o que significa? Você sabe? Não? Significa todo o meu corpo te adora, todo o meu corpo se curva na tua presença, todo o meu corpo está em linha quando eu faço esta prece, todo o meu corpo e cada célula diante do Senhor em reverência. Eu não posso estar orando ao Senhor aqui e a mente longe. Eu não posso estar cantando um hino e pensando na pessoa que ainda não chegou. Eu não posso estar ouvindo a palavra e vendo o celular. O judeu tem isso, né? Sabe o que é bater no peito? Publicano e o fariseu, lembra? Significa, eu me humilho publicamente na tua presença. Quando você vê um judeu assim, ele está dizendo, eu declaro para o mundo todo que eu me humilho. Estou humilhado na presença do Senhor. Eu preciso entender isso. A gente conhece aquela história do sumo sacerdote, naquele dia do perdão, Yom Kippur, tinha que entrar no santíssimo lugar, e ele então fazia incenso, e virava o incenso para lá, e mexia o incenso para cá, e vai enchendo de fumaça, e ele então para e olha a ponta dos pés. Ainda estou enxergando o dedão. Mais fumaça, mais fumaça, mais fumaça. Ele para e olha a ponta do nariz. Já estou enxergando a ponta do nariz. Mais fumaça, mais fumaça. Se ele entrar antes de toda a fumaça, que significa a presença de Deus, a unção de Deus, e a casa se encheu de fumaça, se encheu do Espírito de Deus, não é isso? Se ele entrasse antes, se ele entrasse no santo dos lugares, aí enxergando no santo dos santos, ainda enxergando o dedão do pé, ele entrava e era fulminado na hora. Sabe o que isso quer dizer? Que diante de Deus, eu não posso ter mais qualquer referência minha. Quando eu sumo diante de Deus, aí Deus se revela a mim. A fumaça significa, eu não posso aparecer mais quando eu estou diante de Deus. O maior sonho e propósito de Deus nesse novo começo é 1 de Pedro 1:4, 2 de Pedro 1:4, para que tenham a natureza de Deus. Romanos 8:29, para que sejam conforme a imagem de Cristo. 2 Coríntios 3:19, para que tenham o brilho de Cristo. A Bíblia inteira, Deus deseja que você, meu amado, e eu, não sejamos mais nós, mas a cara de Cristo. Tudo que Deus deseja nesses novos começos é que não sejamos mais nós. Por isso Paulo vai dizer, Cristo em mim, em você é o quê? O planeta e a glória de Deus está esperando Cristo encarnado em mim. Igreja é o quê? É corpo de Cristo. Tem que ter o jeitão de Cristo, a cara de Cristo, a forma de Cristo, o jeito de Cristo. Amém. Se o sumo sacerdote entrasse, ainda tendo alguma coisa de si, ele era fulminado na hora. Vamos lá rapidinho, caminhando um pouquinho mais. Os que sonham com os novos começos são discípulos de aliança. Versículo 6. Aliança. Diga aliança. Aliança. Os que sonham com novos começos se envolvem intensamente com o Deus da aliança. Deus da aliança. Abraão, Isaac e Jacó. E ali ele se cumpriu. Queridos, o hebraico é berit ou brit. No grego é diatese.
O Deus que jamais quebra uma aliança. Novos começos são para os aliançados. O Deus de Abraão, uma aliança com Deus, circuncisão. O Deus de Isaac, aliança com Deus, circuncisão. O Deus de Jacó, aliança com Deus, circuncisão. E o Deus de Moisés quase morre, até que fez aliança. Zípora correu e fez aliança. Nós conhecemos, Deus é Deus de vivo, e Ele tem aliança com vivos. Deus só é Deus dos que sonham com os novos começos, daqueles que se envolvem em aliança eterna. Há como um cristão apostatar? Não. Existe quebra de aliança na Bíblia? Deus nunca quebrou aliança. Sempre fomos nós. Esta é a condição para novos começos. Ele quer isso de nós. O sonho de Deus é o novo começo da redenção de Israel para Moisés. O sonho de Deus para você é o começo de novas células, arrancando pessoas do inferno para o céu. Nós temos esta promessa. Deus é Deus de aliança e Ele está aliançado conosco. Esta é a boa notícia. Evangelho é isto. Existe um Deus poderoso, o Deus de promessa, o Deus da promessa, o Deus que não quebra uma promessa, cumpre toda a sua palavra. Moisés teve que tirar os sapatos, manter certa distância. A verdadeira reverência é a primeira lição de piedade para novos começos. Rapidinho. Os que sonham com novos começos se tornam imortais. Abraão, Isaac e Jacó estão vivos, porque Deus é Deus de vivos, e Ele trata com os vivos. Quem são os vivos de Deus aqui? Os que vivem eternamente. Então Deus tem novos começos para vocês. Jamais seremos parados diante da morte. Thanatos não existe para nós. Thanatos no grego significa separação. Gente de novo começo nunca se sentirá separada de Deus. Acorda de manhã, Deus. O dia todo, Deus. Conversa, tem Deus. Você já viu dois crentes vivos conversando? É Deus de manhã à noite, é Deus, é Jesus, é a palavra, e vai, é... Não tem outro jeito. Caminhando um pouco mais. Os que sonham com novos começos não ficam pelos caminhos por fragilidades emocionais. Abraão teve muito problema. A gente até brinca que o primeiro cafetão na Bíblia foi Abraão, não é? É o primeiro cafetão na Bíblia. Ficou riquinho entregando a mulherzinha dele lá para o rei Faraó. A Bíblia diz que o rei Faraó teve relação sexual com Sara, por isso que ela era estéril. Tinha que ser. Quando ele entrega para Abimeleque, aí Deus disse: olha, não põe a mão nela não. Ele parou, já estava na cama. E aí Abimeleque argumenta com Deus: Senhor, eu não sabia de nada. Ele disse que era irmã. Eu estou limpo no pedaço. Aí Deus disse: eu vi seu coração, por isso que eu te dei esse alerta. Não toca não, que todo o teu reino será estéril, até os animais. Aí ele foi lá, chamou Abraão, deu uma descompostura no Abraão. O Abraão levou uma bronca do rei filisteu, porque fez isso. E depois ele deu 1000 peças de prata, e deu isso, e deu aquilo. Porque a gente brinca que ele foi o primeiro cafetão da história. Se Abraão, que era humano como nós, fraquezas emocionais, relacionais, comportamentais, Deus manteve a aliança com ele, mantém com você também. Diga aleluia! E quem foi Isaac? Isaac repetiu o mesmo que Abraão fez, porque o filho repete o que o pai fez. Mentiu. Rebequinha, diga aí que é minha irmã para eu não morrer. Aí o rei olhou da janela, viu os dois brincando. Isso não é brincadeira de irmão. Chamou o seu filho: por que você fez isso? Ela é tua mulher, rapaz. Eu vi você brincando com ela. Aí, isso não é brincadeira de quem é irmão. Aí ele... Mas Deus manteve a aliança com Isaac. E Jacó? Quem foi Jacó? Dizem alguns cambalacheiros enrolão 7:1. Mas Deus disse: eu tenho aliança com você. Diga: eu sou quem sou. Mas Deus tem aliança comigo. E Ele me cura das minhas fragilidades emocionais para novos começos. Celebre, dê um brado de júbilo ao Senhor. Ouse sonhar.
guerrear que supere as suas fraquezas. Haverá novos começos para você, sua casa, sua família, seus sonhos e projetos na direção de Deus. Isso para mim é tremendo. Diga, eu sou M12. Eu fui escolhido para ser referência de Deus na terra. Oh! Já quase terminando. Mais um pouquinho. Os que sonham com novos começos de Deus não têm medo do inusitado de cima. Diga, não tem medo? Não tem medo do inusitado de cima. O que é inusitado? Eu não sei. Mas se vem de Deus, eu recebo. Pedro mata e come. Eu não faço isso, que eu sou judeu e eu não como esse negócio. Pedro, sou eu Deus que mandou você matar e comer. Pedro diz, Deus pode ser o Senhor que é Deus, mas eu não vou comer porque eu sou judeu. Eu estou em Atos 10. Vocês entenderam? Pedro nem entrava na casa de um gentio. Deus disse, agora vá lá na casa do Cornélio, porque ele é meu. O inusitado de cima obrigou Pedro a fazer algo que ele jamais faria. Entrar na casa de um gentio. Era absurdo dos absurdos. Era como sacrificar uma porca no altar do Senhor, como Seleucida Antíoco, um daqueles generais da dinastia de Alexandre o Grande, obrigou os macabeus a sacrificarem. É absurdo dos absurdos. Deus está dizendo, ei, se sou eu, embora você nunca tenha visto, seja inusitado para você, faça, porque eu sou Deus. Para aqueles que não temem o novo que vem de cima. Estes entram em novos começos. São imparáveis positivamente. São imparáveis. A Bíblia diz que o verdadeiro amor, eu não tenho medo se vem de Deus. Eu não estou entendendo nada. A árvore pega fogo, mas não queima. Queima, mas não pega fogo. Aí tem um anjo que fala, aquele fogo naquela árvore que está queimando, mas que não queima, está falando comigo. Eu vou chegar para perto para receber o que é isso. Vem de Deus? Diga, vizinho, se vem de Deus eu quero. Diga, Deus, que nunca mais eu tenha medo do teu sobrenatural. Esses não recuam mesmo até com medo, como Moisés estava com medo da revelação que vem de Deus. Quando eu era menino, 22 anos, eu estava numa igreja aqui embaixo, o altar era aqui, um grupo de homens demos as mãos e começamos a orar, buscando o Espírito Santo, batistão, bem da igreja batista, lá em São José dos Campos, e buscando, daqui a pouco eu fui tomado, veio subindo fogo, eu perdi os sentimentos da perna, e veio subindo, e eu percebendo aquilo, veio subindo, quando foi chegando aqui, eu digo, não, eu tenho medo de perder o controle, o que eles vão dizer de mim aqui? Estou na igreja batista. Naquela hora fez assim, foi a pior coisa da minha vida. Mas demorou muita coisa para voltar de novo. Este sentimento e sentir o que eu sinto hoje. Que Deus quis me dar quando eu tinha 23 anos. A coisa mais difícil do mundo para mim foi entender, orar no Espírito, com mente de filósofo, mente de teólogo. Foi difícil demais. Que história é essa? Isso é um bando de maluco dizendo coisa que não sabe o que é. Eu conheço teologia, eu sei o que é glossolalia. E Deus, para você. Até que eu entendi, por revelação do Espírito, porque eu cometi o erro de rejeitar o inusitado de Deus, ficar de medo. Não tenha medo se vem de Deus. Amém. Interprete corretamente a revelação. Mesmo que passe por tribulação. Mas é o novo de Deus para você. Olha, eu quero terminar dizendo o seguinte. Sarça, aqui, numa boa chave hermenêutica, significa povo de Deus. Sarça, povo de Deus. Arbusto duro, arbusto ruim, arbusto difícil, arbusto de deserto, sarça. Fogo aqui significa povo de Deus sendo consumido, mas não sendo destruído.
e o fogo consumia a sarça. Está consumindo, mas não vai destruir. Está dizendo, é meu povo, vou dar um foguinho neles, para que eles sejam purificados, assim como o fogo purifica o ouro. Amém. E voz de Deus significa onisciência, onipresença, onipotência. Eu estou aqui. Tudo isto Deus faz no sobrenatural para nos projetar para novos começos, sempre na direção de libertar alguém, ainda que seja povo dele. Eu preciso entender que dentro da igreja de Deus existem pessoas que precisam ser libertas por aqueles que já foram libertos. Para novos começos é exigido aqueles que sonham, os sonhos que desloquem a divindade e o desloque também, versículo 8. Deus desce, está aí o versículo 8. Deus desce, Deus desce, Deus desceu e disse, agora eu ordeno imediatamente a concretização dos meus sonhos. Quando chega a hora da realização, é preciso agir rápido para não perder a onda, esta onda do novo começo, e surfar nos sonhos de Deus, que precisam ser os seus sonhos. Diga assim comigo, pense grande, comece pequeno, mas comece imediatamente. Celebre ao Senhor, comece agora. Moisés, já chegou o momento, volta para o Egito, chegou a hora de arrancar o meu povo de lá. Você já está pronto. E por último, os que sonham com os novos começos serão reconhecidos como apostólicos. Versículo 10. Eu envio ao faraó. Não é para a Europa. Eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo. E olha, o bagulho vai ser doido, mas eu estou te enviando lá. É o filósofo que fala, né? O bagulho é doido. Os sonhos de Deus para novos começos sempre tem a ver com alguém. Sempre terá a ver com o povo de Deus. Diga, tem a ver comigo. Para aqueles que são altruístas e querem abençoar alguém. Então, ser enviado por ninguém nada menos do que Deus é maravilhoso demais. Diga, eu sou um apóstolo. Diga, eu sou apostólico. Mas diga bem forte, eu sou apostólico. Mais forte, eu sou apostólico. Diga, eu sou M12 para novos começos, enviado por Deus para coisas novas. Celebre o Senhor. A Bíblia diz que você vai ser enviado, acompanhado, comissionado, aparelhado para libertar, protagonizar a celebração de coisas tremendas. A primeira Páscoa, por exemplo, Moisés viveu isto. Concluo dizendo, viver sem sonhar com os novos começos é ousar construir sem projetar, é viver para a frustração, é viver sem realização. E Deus deseja hoje novos começos para esta igreja linda. Amém. Deus deseja hoje realidades poderosas, efetivas, eficazes, gloriosas, experiências sobrenaturais. Tudo isso para 2019, mas não é para qualquer um, é para quem crê e recebe e entende. Deus está falando comigo. Eu sonho com os novos começos. Eu sonho com os novos começos. Que jamais matemos os sonhos de Deus. E Ele deseja que nós sejamos um grupo M12 forte, poderoso, tendo encontros com Deus sucessivos. Não importa se ao redor ninguém está enxergando o sentido. Não importa se não entendem a nossa vida. O que importa é que eu sei identificar as novas oportunidades de Deus para a minha vida. Eu gostaria que você curvasse a sua fronte e dissesse, meu Deus, eu vou lutar sem desistir. Eu vou tentar. Eu vou começar. Existe um poderoso começo novo para você. Dentro de você está aí esperança, amor. Eu creio que você hoje foi escolhido para ouvir esta palavra.